Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre os falsos profetas. Quem são eles? Para identificar um falso profeta não é tão difícil. O problema é o conceito que a gente tem para poder identificá-los, que muitas vezes não é o conceito certo. Bom, todo falso profeta, ele ensina ao contrário das doutrinas de Cristo, de Jesus, do Messias. Todo aquele que ensinar o que ele não ensinou, esse é um falso profeta. Bom, vamos começar com Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. No sistema religioso é muito comum orar em pé em cima do púlpito, orar nos cantos da própria igreja, orar em todo canto para ser visto dos homens, para assim se parecer mais santo, orar antes de fazer qualquer coisa. Tem alguns até que vai em montes orar, porém não é bem assim que a palavra de Deus está ensinando como faz, como ora. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha os versículos do 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus ainda 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos ver agora em Mateus 23, do 1 ao 7. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Então vimos que o próprio Jesus Cristo, o Messias, ele ensinou que onde 2 ou 3 estiverem, ali ele está. Ali é a igreja dele. Mas hoje eles querem se reunir em igrejas, que supostamente são exatamente como as sinagogas, onde esses líderes religiosos eles gostam das primeiras cadeiras, eles gostam de serem vistos dos homens, eles gostam de serem chamados mestres. Vamos ver agora do versículo 8 ao 11 o que o Messias fala. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Lucas 6, 26. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então aí entendemos que os antigos do Velho Testamento, eles louvavam o próprio homem.
aqueles que se dizem mestres, aqueles que se dizem líderes, o próprio homem, os louvam. João 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Bom, parece que isso acontecia até lá na época de Jesus. Ele diz que veio em nome do Pai. Bom, hoje vemos que muitos dizem que vem em nome do Pai, de Jesus, mas a verdade é que Jesus veio em nome do Pai e ele formou seus discípulos. Portanto, todos nós somos iguais. E virá muitos em nome dele, ou seja, aqueles que vierem em nome dele não são aqueles que têm o mesmo nome do Messias, o mesmo nome de Cristo. São aqueles que vêm tomando o lugar dele como líderes, aqueles que se dizem líderes do Pai, mas na verdade não são. João 10:10, esse é bem conhecido. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus Cristo Messias ele fala isso, ele fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e não o diabo, como o sistema religioso ensina. Nessa passagem ele acaba de curar o cego. No entanto, os próprios fariseus, o sistema religioso, fala que ele é pecador, que Jesus é pecador por curar no sábado. No entanto, ele começa a falar essas coisas e diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Como se o ladrão fosse os líderes, o sistema religioso que vem antes dele e não o diabo. Mas, como vimos antes, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali está. Bom, no entanto, hoje os líderes religiosos gostam de mostrar que as pessoas devem se reunir em um templo. Mas isso não foi o que o próprio Jesus ensinou. Mas, no entanto, como eles ensinam tantas coisas que Cristo não ensinou, e as pessoas acreditam. Isso é por causa da credibilidade. Ou seja, misturando a mentira com a verdade, todas as pessoas acham que tudo é verdade. E assim a mentira ganha credibilidade, se misturando com a verdade. Para sustentar o fato de ter que ir a um templo, é necessário que se pague o dízimo, porque o templo ele tem gastos. Mas olha o que a Escritura fala sobre o dízimo. Em Hebreus 7, versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Então, somente os filhos de Levi, a tribo de Levi, tinham o sacerdócio por lei de recolher os dízimos. Isso no Velho Testamento, apenas de seus irmãos, das outras 11 tribos de Israel. Depois da cruz de Cristo, isso é diferente. Bom, mas esses líderes religiosos misturam a mentira com a verdade para ganhar credibilidade e assim as pessoas acreditarem nessa meia-verdade. Então eles se passam por mais santos e eles se passam por realmente esses líderes que veio em nome de Jesus, mas que não vieram, porque ele é o único líder. Em João 10 ainda, vamos ver lá o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aí quando ele disse ainda foi antes do sacrifício da cruz dele. E depois do sacrifício, então haveria apenas um rebanho, não só os judeus, mas haveria um único rebanho, que são todas as pessoas que creem no sacrifício dele. E aí haveria um pastor, e não vários. João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora vamos lá para Atos 10, versículos 37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou para toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os
oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. A própria Escritura diz que o Pai ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, porque nós agora somos o santuário, o templo do Espírito Santo. Portanto, onde 2 ou 3 estiverem no nome de Jesus, porque as pessoas, a reunião das pessoas, esse é o corpo de Cristo. Ali ele está também, porque cada um tem o Espírito Santo dentro de cada um. Porque as pessoas são o templo e não um templo físico. Não há necessidade de ir a esse templo como os líderes religiosos eles ensinam. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha a palavra que a igreja de Corinto está recebendo. Eles tinham que receber a leite porque eles não suportam o alimento sólido. Eles não são maduros na fé ainda. Não é tão diferente assim dos dias de hoje. Bom, vamos agora para 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Gálatas 5, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Bom, justificar na lei é voltar àquelas ordenanças da lei de Moisés, que é o batismo, Santa Ceia, o próprio dízimo, ele é da lei de Moisés, um sacerdócio de um profeta ou um sumo sacerdote que não é Cristo, não é Jesus que morreu na cruz. Tudo isso era sombra da lei que era antes de Cristo e não depois. E muitas pessoas hoje voltam a essas ordenanças, a antiga lei, se desligando assim de Cristo, se justificando pela lei, ao invés de se justificar pela fé. Vamos ver também o versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Portanto, aquele que é guiado pelo Espírito, ele não está sob a lei. Aquele que volta para a lei, que se justifica na lei, essa pessoa não pode ser guiada pelo Espírito. Portanto, nenhum desses líderes religiosos que ensinam ordenanças da lei, eles não estão sendo guiados pelo Espírito. Efésios 4, do 11 ao 15. Agora vamos ver um clássico que muitos eles usam isso e colocam a mentira nesse versículo isolado para mostrar o que eles querem dizer. Mas vamos ver como essa passagem realmente diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, elevado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Então aí os antigos, aqueles que eles falam que deu para apóstolos são os apóstolos, os profetas são os profetas maiores e menores, os evangelistas é Mateus, Marcos, Lucas e João, os pastores são Abraão, Jacó, Moisés, Davi, são estes. Eles foram dados para o aperfeiçoamento da igreja até que cheguemos à unidade de fé que foi Cristo, quando Cristo morreu na cruz. Então agora ele se tornou o cabeça. Então não tem apóstolo, não tem mais profeta, não tem mais pastor, não tem mais evangelista, porque foram eles
até a vinda de Cristo, a perfeita varonilidade, até a chegada da fé. Agora, Cristo é o cabeça e nós devemos ficar na fé. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Mas hoje vemos uma coisa diferente. Esses líderes religiosos, que na verdade são líderes acadêmicos, eles precisam de estudos fora da palavra de Deus, eles precisam de faculdades, de teologias, de ensinamentos ou doutrinas do tipo cobertura espiritual que a própria Escritura não ensina, teologia da prosperidade e muitos outros ensinamentos que nem sequer são bíblicos, que não tem nas Escrituras. Eles incluem todos esses tipos de ensinamento, eles também necessitam de livros que pessoas pegam a Bíblia e, segundo o seu próprio conhecimento, escrevem livros de autoajuda, tudo isso para complementar as Escrituras. Mas como vimos, ela por si só já é apta para corrigir, para nos indicar, para nos ensinar como devemos viver aquilo que o Pai, que Jesus, que o Messias nos ensinou. Mas parece que os líderes religiosos incluem vários tipos de outras doutrinas, desobedecendo o que ela mesma diz. Hebreus 5,12. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. As Escrituras falam, está tudo escrito ali, mas parece que as pessoas não entendem. Elas ainda querem líderes, querem mestres, e assim elas necessitam de alimento sólido, porque rejeitam o alimento sólido, elas não amadurecem. Hebreus 6, versículos 1 e 2. Por isso, pondo da parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimentos de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então vimos aí que não é para lançar de novo os fundamentos de batismos como da imposição de mãos. Mas hoje, esses líderes, para se tornar um pastor ou algum tipo de líder, é necessário que alguns líderes imponham as mãos sobre algumas pessoas e orem por essas pessoas e ungem essas pessoas. Então elas se tornam pastores por imposição de mãos. Mas aqui acabamos de ver que não é para lançar de novo a imposição de mãos, pois agora o cabeça é Cristo. Foi Ele quem nos ungiu com o Espírito Santo. Somos ungidos com o Espírito Santo. Ele é o cabeça, Ele é o Cristo. Não é para impor as mãos sobre as pessoas mais, não é para lançar isso. Hebreus 8:11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles. Aí fala que não é para ensinar ao seu irmão, mas por quê? Não é para ensinar aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, porque o próprio Espírito que nos ungiu e nos selou, Ele é quem vai nos guiar, Ele é quem vai nos mostrar a verdade. Mas quando as pessoas se justificam na lei, elas não são guiadas pelo Espírito Santo, portanto precisam de alguém para ensiná-las. 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de regenerarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 1 João 2, do 20 ao 22. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procederá da verdade.
Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, quando as pessoas voltam para os ensinamentos da lei, elas são justificadas pela lei. Ou seja, elas negam o sacrifício de Jesus na cruz, do Messias, de Cristo, na cruz. Elas negam que ele morreu na cruz para tirar elas da escravidão da lei. E assim se sujeitam a alguns líderes. Eles vão a templos, se reunirem em templos e se submetem a rituais como Santa Ceia, batismo, o dízimo, que são da lei e não é para ser cumpridos mais. Com isso, elas negam a Cristo. Só que com a boca, elas confessam Ele. Elas confessam Ele com a boca, mas negam com as atitudes. Então elas estão negando a Cristo, se desligando dele. E quem não tem a Cristo também não tem ao Pai. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Agora vamos lá para 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então já vimos que o que Jesus ensinou, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali está, que quando orares é para entrar no quarto e orar em secreto, não é para orar em cima de palcos, púlpitos, nos cantos de igreja para ser visto dos homens, não é para orar com a intenção de que os homens nos vejam fazendo longas orações que nos faz parecer mais santos, não é desse jeito. Então está tudo ao contrário daquilo que Cristo ensinou. Eles colocam teoria da prosperidade, cobertura espiritual. Todas essas coisas estão tudo além daquilo que Cristo ensinou. Ele não ensinou essas coisas. Todas essas coisas ele não ensinou. Portanto, tudo aquilo que ele não ensinou e quem ensinar está além da doutrina dele. E quem está além das doutrinas de Cristo, do Messias, não tem nem ele e não tem ao Pai. Hoje, são líderes acadêmicos que não querem distribuir conhecimento e adquirem sentimentos de superioridade e enche de teóricos adoradores da sabedoria humana, querendo liderar várias pessoas que eles mesmos julgam inferiores. A sabedoria humana, o conhecimento humano, ele cria esse sentimento de superioridade e isola quem tem a sabedoria do alto, do Pai, de quem tem a sabedoria humana, a sabedoria do homem. Quando eles olham as pessoas que têm a sabedoria do alto, do Pai, por não ter uma qualificação acadêmica, um conhecimento humano que eles julgam necessário, eles acham que são inferiores. Hoje, eles querem e oram por um avivamento, mas eles não começam o avivamento dentro de si mesmos, fazem as pessoas acreditarem que são mais santos. Com isso, muitas pessoas seguem estes homens e alguns até idolatram. Ao invés deles se colocarem a serviço, eles querem comandar. Isso é uma fraqueza, uma superficialidade. E se falar isso para eles, eles não aceitam. Bom, é como a própria Escritura, a Bíblia diz, aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Então vemos que eles ensinam totalmente ao contrário do que as Escrituras diz. Portanto, todos os líderes religiosos, pastores, profetas, bispos, padres, todos eles, todo o sistema religioso são falsos profetas. Todos eles ensinam o contrário do que Cristo, do que o Messias, do que o Pai ele ensinou. Todos eles ensinam o contrário. Todos são falsos profetas. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar um comentário qual o seu ponto de vista e esse vídeo especificamente eu gostaria que você compartilhasse. Bom, até o próximo vídeo.